O quinhentismo foi o período literário cujo abrangeu todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seu descobrimento pelos portugueses durante o século XVI. Esse período engloba mais o próprio Brasil e sua história do que a própria literatura, tendo como ênfase o relato histórico de Pero Vaz de Caminha. Quando Caminha escreveu a carta descrevendo o Brasil, tudo era muito diferente da nossa realidade. Desde os costumes, práticas e crenças até a forma de vivência e comunicação. Então, embarque conosco nessa aventura e veja a diferença entre o século XVI e o XXI. Antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. Esses índios brasileiros, eles eram divididos entre tribos de acordo com o tronco linguístico. Temos os Tupi-Guaranis, o Macro-G, os Araques e os Caraíbas. Atualmente, calcula-se 800 mil índios que ocupam o território brasileiro, principalmente aqueles que são demarcados e protegidos pelo governo. São cerca de 305 etnias e 274 línguas. Mas muitos deles não vivem como antes. O contato com o homem branco fez com que muitas dessas etnias perdessem um pouco da identidade cultural. O primeiro contato entre os índios e os portugueses em 1500 foi de muita estranheza, principalmente porque ambas as partes tinham culturas muito diferentes. A gente sabe um pouco sobre a vivência dos índios por conta da Carta de Pero Vaz de Caminha e também por alguns documentos deixados pelos padres jesuítas. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, eles viviam da caça, da pesca, da agricultura de milho, amendoim, abóbora, feijão, batata doce e principalmente da mandioca. A agricultura era de forma rudimentar e principalmente por causa que eles usavam a técnica de coivara. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Eles não tinham contato com o boi, com a galinha ou com o cavalo, tanto que na Carta de Caminha é relatado que eles se espantaram com o primeiro contato com a galinha. As tribos indígenas possuíam relações de acordo com regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre outras tribos acontecia em momentos de guerras, casamentos, cerimônias e enterros, e também no momento em que eles gostariam de fazer uma aliança contra um inimigo em comum. Os índios eles utilizavam a matéria-prima da natureza para fazer os objetos, mas temos que lembrar também que eles respeitavam muito a natureza, então eles só utilizavam apenas o necessário para a sobrevivência deles. A madeira eles faziam canoa, arco e flecha, a oca, que era onde eles habitavam, a palha para fazer cestos, redes, a cerâmica para fazer potes e panelas, a pele e a pena do animal eles usavam para fazer roupas ou enfeites nas cerimônias e o urucum para fazer pinturas no corpo. Tenho certeza de que Cabral não imaginava quanto a vida dos índios iria mudar. Temos o exemplo de que já é extremamente raro você encontrar aqueles que realmente ficam pelados. Também muitos cursam faculdades e vão para as escolas. E também muitos vivem nas cidades, não apenas em florestas, como muitos ainda acreditam. Eu vou fazer um comparativo de como eram as coisas no período do descobrimento e como elas estão agora. Bom, no período do descobrimento, a Terra Nova era coberta por diversas árvores, vegetações, frutas e animais que eram desconhecidos pelos europeus. Além dos habitantes, os índios, que viviam de maneira muito simples, de acordo com o que a natureza oferecia a eles, bem diferente dos costumes europeus. Já hoje, a natureza diminuiu consideravelmente e continua diminuindo, dando lugar às cidades. A população agora tem um modo muito semelhante ao europeu e continua no avanço tecnológico. Porém, os índios estão diminuindo cada vez mais
e adotaram um costume semelhante ao nosso. Em um trecho da Carta de Caminha, ele descreve: tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, algumas vermelhas, outras brancas, e a terra por cima é toda chã e muito cheia de arvoredas. Bom, se Caminha viesse ao século XXI, iria perceber que muita coisa mudou, como a diminuição das florestas substituída por grandes cidades com prédios e ruas asfaltadas. E a perceber também que há poucos índios na atualidade, e eles adotaram alguns dos nossos costumes. Eu vou falar sobre o comparativo das mudanças no meio de comunicação. Naquela época usava-se muito a carta, e ela é o meio de comunicação mais antigo do mundo. As cartas demandavam muito tempo até chegar ao seu destino. Agora imagina quanto tempo levou para que a carta de Pero Vaz de Caminha, levada de navio, atravessasse o Oceano Atlântico e parasse nas mãos de Dom Manuel I. Se fosse hoje em dia, a Caminha teria mandado pelo celular, o computador ou e-mail, e obviamente teria chegado bem mais rápido que uma carta, e em segundos a mensagem teria sido enviada. A ciência e a tecnologia trouxeram novos rumos aos meios de comunicação, fazendo com que nossas vidas se tornassem bem mais fáceis. Como eu já tinha falado antes, naquela época usava-se muito a carta. Não tinha outro meio de comunicação além dela. Hoje em dia, com certeza, Caminha usaria um celular ou um computador para enviar um e-mail, ou se ele quisesse em forma de carta, poderia digitar no computador e imprimir. Se Caminha e Cabral voltassem no tempo, talvez tomariam um susto, vendo que nós já podemos digitar em uma máquina e enviar por ela mesma, sem precisar ter o papel em mãos. Realmente, as coisas só melhoraram e foi para nos ajudar. É incrível se nós formos comparar os tempos de hoje e antigamente. Naquela época, as especiarias mais importantes eram a pimenta, o açafrão, o gengibre, o cravo e a canela. Depois de terem descoberto ou achado o Brasil, os portugueses começaram a explorar a terra e, nesse mesmo período, chegou ao país a cana-de-açúcar. E logo, o comércio do açúcar virou uma indústria lucrativa para a colônia. Como a cana tinha pegado rapidamente no solo brasileiro, logo veio o pensamento de que outras especiarias também poderiam ser cultivadas na nova terra. Principalmente as árvores de pimenta, cravo e canela, pois os climas subtropicais e tropicais se assemelhavam ao de suas terras de origem. Bom, e foi assim que começou a produção e exportação de especiarias no Brasil. O comércio de especiarias cresceu muito com relação à época do descobrimento. Inclusive, o Brasil lucra muito com esse comércio. Com isso, Cabral iria ficar impressionado, pois ele encontraria uma grande variedade de especiarias. Além de que, ele poderia encontrá-las em mercados ou feiras. E também, elas são acessíveis para toda a população, já que naquela época elas eram consideradas luxo e não era qualquer pessoa que tinha acesso a elas. Quanto à fé cristã, como será que ela está agora? Bom, quando os portugueses pisaram no território brasileiro, eles tinham uma grande influência católica e, por isso, a primeira atitude que Cabral e sua tripulação tomaram foi de construir uma missa para comemorar a nova terra. Vale lembrar que eles estavam em um período pós-Idade Média, ou seja, começaram a surgir os protestantes em Portugal. Então, esse foi um fator nada descartável quando se trata da catequização dos índios. Ok, mas o que mudou com relação aos dias atuais? É muito simples. A Igreja e o Estado, no período quinhentista, ainda eram muito próximos, logo eles impunham a religião católica para o seu povo. Atualmente, não se tem mais essa relação entre eles, dando às pessoas liberdade de escolha com relação às suas religiões e crenças, ou até mesmo decidir não crer em nada, já que o Brasil de hoje é um Estado laico. Estado laico ou secular é aquele que possui liberdade religiosa. Mas
Isso não significa que o catolicismo acabou, ou se foi, ou não há mais ninguém católico. Pelo contrário, ainda há igrejas católicas no Brasil e também outros objetos que representem a Igreja Católica, não só ela, como também a própria religião em si. Pois ela fez parte de nossa história, então podemos dizer que são considerados uma cultura imaterial, por ser um patrimônio histórico. Como exemplo, temos a cruz da primeira missa no passado, século XVI, e na atualidade, século XXI, lembrando que essa foi a primeira cruz no território brasileiro. E não só material, como imaterial também, pois é uma religião, algo não concreto, que podemos chamar de herança social por ainda ter em nosso cotidiano, sendo tanto de forma direta quanto indireta. Há um trecho na Carta de Caminha que afirma o seguinte: parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Esse trecho mostra claramente que todos deveriam ser cristãos católicos. Acredito que Pedro levaria um choque, já que hoje se existem diversas religiões, coisa que estava começando a acontecer em Portugal.